Falta 61 dias pra gente casar e a gente vai documentar todo esse processo por aqui. Essa é a série Antes do Sim, com o primeiro episódio de Quem Casa Quer Casa. E a gente quase não teve uma. A gente tá aqui no nosso apartamento, já com as chaves na mão, mas antes de falar do apartamento que a gente vai morar, a gente quer contar um pouquinho pra vocês da história de como foi pra chegar até aqui, né? E aqui no lugar que a gente tá, ele nem passou perto dos nossos planos, né, bem? É outro bairro, é um apartamento novo, completamente diferente do que a gente tinha olhado anteriormente. E além de ser um outro bairro, também é um bairro muito distante de onde nós dois morávamos antes de casar. Moramos, né, atualmente, que a gente já não casou. E até porque o bairro lá que a gente ia morar, o outro bairro, era um bairro mais empresarial, né, onde ficam as indústrias daqui da cidade. O bairro está em constante crescimento porque está tendo muitos novos prédios sendo construídos lá, novas casas. Então a gente olhou para lá como uma boa possibilidade, né? Já que não era para a gente alugar, era para a gente comprar um apartamento. E a gente estudou bastante aquele bairro, porque uma oportunidade apareceu para a gente. Uma pessoa entrou em contato falando que queria vender o apartamento, né, o proprietário desse apartamento. E a gente ficou, primeiramente, muito lisonjeado de receber essa proposta e também muito feliz por ter aparecido essa oportunidade pra gente. Quando a gente recebeu a proposta, a gente começou a sonhar, né? Começou a sonhar para ver se a gente conseguia se ver morando naquele lugar, naquele bairro. E como foi a nossa primeira oportunidade, é lógico que a gente conseguiu se enxergar lá. E embora tivesse coisas ao redor, né? Como é um bairro que fica perto das indústrias, então não tem as coisas próximas, né? Tipo, não tem vários condomínios e academia e tal, etc. Então, no condomínio tem tudo, porque aí as pessoas do condomínio elas fazem tudo ali no próprio ao redor. Era uma oportunidade para comprar, né? Eu tinha alguns pré-requisitos do lugar onde a gente fosse morar. Embora fosse ser uma dívida enorme, né? Uma dívida para vida, porque você sabe que financiar um apartamento ou umas coisas e tal é uma dívida para vida, mas era algo que, assim, numa projeção podia se encaixar na nossa realidade. Até porque a gente pensou, né? A gente não foi lá e fez uma proposta do nada, né? E eu lembro que a gente conversou bastante sobre, pediu o conselho de amigos, a gente apresentou a proposta que a gente tinha, as possibilidades no momento que a gente tinha também, né? Porque como a gente está começando a vida agora, não tem rios de dinheiro para dar uma entrada, né? Ele foi muito solícito com a gente e disse que sim, ele aceitava a proposta. E eu lembro que foi um dia muito feliz pra gente, porque a gente, depois de receber o sim dessa proposta, a gente saiu pra jantar, né? A gente foi jantar e eu escolhi, era uma pizzaria, né? Na verdade, era uma cantina italiana, que a gente nunca tinha ido, eu sempre queria ir. E aí a gente foi lá justamente pra comemorar esse passo que a gente estava dando. Tem até fotinha no meu Instagram desse dia, né? Fazendo coisa de adulto que a gente tava falando. E foi todo um processo, né? Realmente a gente namorou, porque a gente viu o imóvel, a gente pensou se realmente ele seria o lugar. Aí depois a gente visitou o condomínio com as pessoas que estavam lá. Eu já me via praticando natação lá naquela piscina. Fechamos valores, a gente fez a proposta realmente de acordo com aquilo que cabia na nossa realidade. Fomos muito sinceros e a pessoa tinha acolhido. Mas depois de uma semana, a gente recebe uma bendita ligação. E aí foi o proprietário avisando que ele desistiu da venda do imóvel. Então, tudo aquilo que a gente sonhou até aqui, todo aquele momento, toda essa construção que a gente teve, de que a gente achava que seria a nossa vida, ela foi assim pro ralo no mesmo instante, né? E a gente ficou de novo, sem lugar. O problema não era só achar um AP, era achar um lugar que desse para começar a nossa vida sem estourar o orçamento. Foram meses procurando um lugar que a gente ia morar e parecia que a gente não ia achar nunca. Era horas rolando no OLX, era horas rolando no Marketplace, e não encontrava nada, tipo, nada mesmo. Ou era muito esquisito, ou era num lugar que não era nada habitável, ou era muito caro, fora do nosso orçamento. Tinha até coisas legais próximas onde a gente mora, mas a gente passava na frente e não gostava, então tava muito difícil de encontrar o lugar que a gente ia morar. E aí um bendito dia a gente tava na casa de uma amiga nossa, ela olhou pra gente e perguntou: "E aí, vocês vão morar onde?" Eu e a Gabi, a gente se olhou e pensou: a gente não tem lugar, a gente tá procurando ainda. Ela olhou pra gente e falou bem assim: por que vocês não falaram com a minha corretora? Ela conseguiu essa casa aqui que eu tô morando agora, acho que ela consegue achar uma pra vocês. Aí eu peguei o contato, né, e pensei: tá, né, por que não? Deixar um adendo aqui pra vocês, porque eu acho que o corretor sempre dá as opções mais caras, por isso que eu não fui antes. Mas é vivendo e aprendendo, né? A gente é jovem, tem que escutar a galera mais adulta. Opa, senhora corretora, tudo bem? Quero saber de você, o que você acha de encontrar um apartamento pra gente com orçamento de uma Coca-Cola e 2 salgados?
Você consegue? O mais legal foi que ela mandou na hora pra gente 3 opções que se encaixavam no nosso orçamento. E a primeira opção que ela apresentou foi o apartamento Conquista. Ele tinha 2 quartos, tinha um tamanho bom, não tinha varanda. Era uma coisa que a gente estava querendo, né? É legal ter uma boa varanda. Só que ele não tinha uma localização muito boa, então não agradou a gente. A segunda opção que ela apresentou pra gente foi uma casa num conjunto que tinha uma vila, que se chamava Vila Lobo. Lá era um bom espaço, não era um apartamento, ou seja, eram casas singulares, só que tinha um sinalzinho vermelho, que eu vou mostrar pra vocês agora no Google Maps. Acredite se quiser, essa rua aqui é a Rua da Vila. Tá vendo? Parece bonitinha, ajeitadinha, mas aqui no final tá muito estranho. E indo pra rua de trás da vila, olha o que tem na parede. Eu não quero morar num lugar desse, provavelmente é 0 seguro. Provavelmente não, né? Certeza. E aí chegou a terceira opção, que foi a opção estilo. Era um apartamento próximo da praia, tinha uma boa localização, tinha varanda, era do lado do shopping, era novo. E com todas essas opções a gente pensou, tem que ser nosso. A gente foi visitar o lugar. A gente tá indo ver um apartamento na Ponta Negra, então a gente vai se casar em abril. E aí a gente tá procurando um lugar pra morar, né? Então a gente conheceu o lugar que a gente está aqui agora, gravando com vocês, e ele tinha muito mais do que aquilo que a gente esperava, né? Tava dentro de alguns dos nossos pré-requisitos para a gente morar, e o que mais encantou a gente é que tinha um bom espaço para a gente receber os amigos para fazer um churrasco, tinha uma piscina não tão grande quanto a outra, mas é uma piscina, a gente dá para ficar lá de bubu e não sei o quente, e tem uma academia que não era pré-requisito nosso, né? Não era. E realmente, esse ponto da academia foi muito bom, porque embora aqui seja uma outra localização que a gente não esperava, tudo que complementa, que faz parte do condomínio para o apartamento, ele valoriza muito. E uma das coisas é a academia. Porque tendo aqui, a gente não precisa pagar fora. Em Manaus, as academias de rede, elas são a partir de R$150. E o que mais me encantou é que é muito próximo da nossa praia aqui da Orla da Ponta Negra. Então a gente tem a possibilidade de sair daqui do apartamento e passear na praia, tomar um vento na praia, correr, fazer atividade física. Mas acho que uma das coisas que eu mais sonhei a partir do momento que a gente visitou esse lugar é de alugar uma bicicleta e dar uma volta na Ponta Negra. Ou de comprar a minha, né? Vamos ver, talvez vire vídeo aqui do canal. Verdade. Então uma experiência maravilhosa para nós dois, para que a gente possa transformar, né, esse lugar aqui num lugar nosso mesmo, né? E vai ser muito legal também mostrar para vocês aqui nesse canal o que a gente for fazendo aqui no nosso lugarzinho, né? Vai ser muito legal deixar isso aqui com a nossa cara. E depois de voltar para estaca zero, né, pensando que a gente não ia encontrar um lugar com tudo aquilo que a gente tinha encontrado no primeiro, aquela boa oportunidade que pra gente ficou na nossa cabeça, encontrar esse cantinho foi realmente um achado de Deus pra gente, pensar como os planos de Deus são diferentes na nossa vida, né? A gente imagina muitas coisas, mas na verdade talvez a gente tenha que ir para caminhos distintos para que a gente aprenda alguma coisa na vida. E pra mim, tudo geralmente é aprendizado, né? Tudo que acontece na minha vida. Não dá para remover o que passou e também não dá para mudar o futuro. Então o importante é a gente viver o agora, viver do jeito que Deus quer que a gente viva, e esse cantinho aqui vai ser um lugar muito abençoado pra gente. Bem, esse aqui foi só o começo da nossa história, né? E vocês nem imaginam o que aconteceu com a nossa festa de casamento. Mas isso é história para outro dia, né? Eu sou o Lucas. Eu sou a Gabi. E Até o próximo vídeo.